Eu conheci o Ahmed pelo Facebook. A gente conversava sempre sobre coisas banais. Nós éramos colegas e trocávamos sobre palavras em turco e português. Eu aprendia turco e ele português. Ele foi que me deu oi primeiro, buscando alguém para conversar, para partilhar do idioma de português. E eu, como estava estudando turco, também comecei a conversar com ele, mas não tinha nada ligado a amor ou a desejo, nada sobre nudes, fazer amor, namoro ou pedir dinheiro, não tinha nada disso. A gente conversou por 4 anos, não foi um mês ou dois, foram 4 anos. Eu, no começo desse bate-papo, eu tinha acabado de sair de um relacionamento falido, um casamento falido, onde eu tinha sofrido muito. E eu morava no interior, eu não tinha dinheiro nenhum. E o meu marido usava dessa minha dependência. Então, assim que eu saí desse casamento, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi buscar a minha independência financeira. Eu comecei a trabalhar como funcionária pública. Então, eu tinha minha rendinha, estava tudo certo. As coisas começaram a desequilibrar um pouco quando o Ahmed tocou nesse meu trauma. Porque assim, do nada, depois de 4 anos de conversa, ele resolveu se declarar e falar que era apaixonado por mim e que não queria namorar comigo nada, ele me queria imediatamente como sua esposa. O Ahmed é tipo esses nerds, sabe? Ele estuda medicina, tem 24 anos e eu 40. Eu achava isso muito impossível e comecei a dar muitas desculpas para ele, como eu não teria dinheiro para ir para a Turquia, o que eu iria fazer da minha vida na Turquia. E ele me acalmou e falou que arcaria com as passagens de ida e volta e com o que eu precisasse, quisesse, para que eu fosse a esposa dele. Nesses 4 anos, eu sempre tive contato com a família dele inteira pelo vídeo, até mesmo testando o meu turco com eles. E o Ahmed não só me pediu em casamento na frente da família no vídeo para fazer isso oficialmente lá na Turquia, como a família se colocou na frente do Ahmed e me falou que eles pagariam minha passagem de ida e volta, que eles pagariam pelos documentos que eu precisasse tirar no Brasil, o que eu precisasse, eles iriam fazer. Como eu aceitei, eu posso falar para vocês que até as bagagens, que eu queria levar tudo da minha casa, porque eu ia para não voltar. Então, assim, até as bagagens extras, o peso da bagagem que ultrapassou, eles pagaram, me deram dinheiro para eu comer no aeroporto, me deram todo o suporte financeiro possível para eu chegar tranquilamente lá na Turquia. Como a média falava que estudava medicina, eu pensava que era uma família até de classe média, porque, querendo ou não, esse tipo de estudo, pelo menos aqui no Brasil, é bem caro. Ao mesmo tempo que eu tava com muito medo, parecia um sonho, sabe? Porque eu sempre tive isso na minha cabeça, de viver a história de um grande amor. Eu não pensei muito, eu fui no impulso, eu vendi o que eu podia vender aqui no Brasil. Eu larguei o meu trabalho, que eu conquistei com muito suor. E para eu ter mais um apoio, assim, uma confiança, eu comecei a procurar brasileiras que morassem lá na Turquia. Eu fiz amizade com uma delas pela internet, não contei exatamente o que estava acontecendo, mas falei que iria para a Turquia e sentia que assim eu teria, se eu pudesse, se eu precisasse de alguma coisa, eu teria ela ali que estava sabendo que eu estava na Turquia. Uma moça muito doce, muito acolhedora, muito empática, que eu senti que eu podia confiar. Eu sou uma pessoa simples, bem simplória mesmo. Como eu disse para vocês, a minha vida era no interior, carpindo. Quando eu cheguei lá no aeroporto, a minha cabeça eles também eram uma família, né? Eram pessoas normais, assim, né? Com poder aquisitivo médio, no máximo. Quando eu cheguei no aeroporto, que eles foram me buscar em um carro que parecia uma nave, assim. Eu acho que era zerado que fala, né? Carro zerado. Eu assustei, né? Mas aí eu vi que era ele.
E uma coisa curiosa que aconteceu foi que dentro do carro ele sentou perto de mim. Quando ele pegava na minha mão, a mão dele suava e ele não disfarçava perto da família. E eu olhei assim, né, pra calça dele e eu vi que o volume ali tava aumentando, assim, ele tava numa coisa assim pra gente se beijar e ter uma noite de amor. Eu não conseguia disfarçar ele, muito menos. Parecíamos dois adolescentes. Isso é só um adendo. A parte mais importante da história vai ser agora. Que, na verdade, a parte mais importante que eu quero contar pra vocês, né? Eu estava esperando um bairro normal na Turquia. Mas eu já tinha pesquisado muitas coisas na internet e eu reconheci que eu estava do lado europeu, que é o lado mais rico da Turquia. E eles pararam esse carro num casarão enorme, uma mansão mesmo. Dentro, além dos móveis novos, era tudo decorado com muito ouro. Eu não sei se era detalhe em ouro, ouro mesmo, se tinha algum ouro fake, mas era tudo muito dourado e os móveis, eles eram modernos, não tinha nada antigo. Eu olhei aquilo e já assustei, porque ele não tinha me falado que a família dele tinha tanto dinheiro, que ele tinha tanto dinheiro. Até pensei que ele não teria falado isso, porque talvez eu poderia ter interesse em alguma coisa, mas como eu fiquei 4 anos conversando com ele, nem pensava na possibilidade de namorar ele, quanto mais de ser esposa, talvez ele tenha pensado que eu era a pessoa certa por causa disso, porque eu tava ali sem interesse nenhum. Eu tomei o meu primeiro chai com a família e naquele momento começava a chegar gente que não acabava mais. Era primo, tio, vizinho e todos eram para me conhecer. Eles já estavam sabendo de tudo. E eles vinham com ouro. Aí um falava: "Ah, eu vou dar o carro para vocês de presente no casamento. Ah, eu vou dar toda a mobília da cozinha para vocês no casamento. Ah, eu vou dar a cama, não sei o quê". Todo mundo já chegava falando que ia dar alguma coisa. Muitos chegavam já com ouro, com dinheiro, com joias. E eu fui vendo aquilo e falando: "Meu Deus, mas isso tudo é real?". Eu tava com medo de vir pra cá e agora eu tô sendo tratada como uma princesa. Eu não levantava minha mão pra nada, minha sogra dava tudo na minha mão, minha cunhada, e eu assim, pela primeira vez na vida, minha vida desde pequenininha, Leca, foi de muito sofrimento. Aquele momento pra mim foi muito encantador. Em uma dessas conversas com todo mundo que estava lá da família, a sogra já me chegou com um anel de noivado. Era um anel, Leca. Eu acho que o nome da pedra é diamante. É uma pedra que vale muito dinheiro, né? O anel pesava no meu dedo, eu não conseguia nem mexer o dedo, porque a pedra era muito grande, era uma coisa assim, que eu olhava e falava: "Meu Deus, mas eu já tô noiva". Eu saí tirando foto daquele anel, mandando pra minha amiga brasileira que tava lá. E ela ficou assim, né? Nossa, né? Mas você não me falou que ia pra noivar. Aí eu expliquei pra ela que eu tava com receio, ia ver o que ia acontecer, mas que eu queria compartilhar com alguém aquele momento feliz. E eu era muito distante da minha família, eu menti pra minha família que eu ia pra um outro lugar do Brasil, mas assim, eu não tinha muita comunicação frequente com a minha família, sabe? Ficava meses e meses sem falar, até porque não tinha mais pai e mãe. Só tinha um irmão que era bem distante de mim, não se preocupava com nada, eu me virava sozinha. Então eu nem avisei que ia acontecer tudo isso na minha vida. Eles saíram e compraram roupas pra mim, roupas com bordados e, sabe, muito cheiroso, uns perfumes, uns lenços. Ah, eu me senti assim, a Cinderela. Isso, Leca, durou 2 meses. Foram 2 meses nessa casa maravilhosa. Eu tinha salão de beleza, eu tinha spa. Eu só não saía
para conhecer a Turquia. Eu ficava sempre dentro de casa. Se você me perguntar, ai, como é que faz para ir na esquina? Não sabia. Mas com eles, dentro do carro, eu saía e era muito bem tratada, ganhava tudo que eu queria. Às vezes eles compravam sem eu pedir, perguntavam se eu queria mais. Comida, então, não faltava nunca. Até que ia vencer, né, a questão para casar, precisava casar e eu jamais queria voltar, porque esses 2 meses, toda a confiança que eu tinha que criar neles, eu criei. Chegou a hora de fazer os exames, né? Tem alguns exames de saúde que a gente faz pra casar, né? AIDS, câncer, tal. Só eu fui fazer, né? Os dele já tava pronto e eu nem vi, parece que tava tudo bem. E aí no meu deu tudo certo, só faltou o que eu entendi lá, que tinha faltado, que eu tava com falta de vitamina D. Mas eu sabia algumas coisas em turco e eu não entendi que a família dele sempre ficava falando a palavra cirurgia em turco. Cirurgia, cirurgia. Eu falei, meu Deus, será que deu alguma coisa que eu vou ter que fazer cirurgia antes de casar? Eu não vou poder casar, já fiquei desesperada. E aí eu contei isso pra minha amiga lá brasileira, né? Mostrei tudo pra ela mostrou pro marido, falou, não, mas não tem nada, é só vitamina D. O que será que é essa questão de cirurgia que você tá escutando eles falarem? Qual é a palavra? Essa palavra em turco é cirurgia? É cirurgia. Nossa, mas então, eu não sei o que pode ser. Passou. E passou assim sem eu me questionar, porque já ia vindo tantas coisas. Você tem um vestido, tem que provar o vestido, tem que fazer não sei o quê. Porque eles continuaram com a ideia do casamento. Então eu vi que vitamina D não era grave e também não entendi, esqueci esse negócio dessa palavra de cirurgia e tudo bem. Casamos. Foi lindo, foi maravilhoso. Até o outro dia. Porque no outro dia, Leca, eu passei de princesa pra plebeia, eu passei de Cinderela pra gata borralheira. Porque simplesmente no outro dia do casamento, eles falaram que iam levar a gente até a nossa casa. Eu não tinha visto nada antes. Quando eu cheguei, Leca, era um bairro igual a comunidade do Brasil. E a casa era uma casa caindo aos pedaços, o teto caía. E não era só isso. Dentro tava uma sujeira, um cheiro de coisa podre, bicho no canto. Eu olhei e falei, mas essa é a casa que eu vou morar? Sim, essa é a casa que você vai morar e não vai morar só com o seu marido. A família toda também ia morar ali com a gente. Os tios, todo mundo. Não tinha nem espaço. E aí eu questionei, mas e a outra casa que a gente tava 2 meses? Aquela casa, a mãe disse que era uma casa alugada. Eu achei aquilo muito estranho. Mas eu pensei, não tenho problema nenhum em ser pobre aqui também, tá tudo bem. Os quartos deles sempre se mantinham fechados. Eu praticamente não tinha contato com ninguém. E nessa noite, que eu já estava na casa com eles, a sogra chegou em mim e me perguntou sobre o ouro que eu tinha ganhado do casamento. Ela pegou todo o meu ouro, todas as minhas joias, guardou no quarto dela, as 7 chaves com ela. Pediu o meu passaporte, guardou o meu passaporte também e o meu anel de noivado. Ela tirou do meu dedo, disse que ia guardar. Eu falei, mas o anel é meu, eu quero usar. Por quê? O que tá acontecendo? Aí ela me explicou que o anel era dela, de tradição que veio da mãe, que era dela, e que ela só tinha me emprestado o anel pra eu tirar foto no noivado. E eu fiquei com esse anel 2 meses na minha mão. Depois, um dia depois que eu casei, ela retirou
e falou que tinha emprestado. Que eu não devia ter entendido, porque ela falou em turco, ou escreveu em turco no Google Tradutor, que eu devo ter entendido errado, mas que agora eu tava entendendo certo. Pegou o anel. Eu não tava conseguindo conciliar nada, eu tinha acabado de casar. Eu não tava conseguindo entender tanta mudança ao mesmo tempo, e eu falei, não, eu preciso relaxar, eu vou cozinhar, eu vou fazer... E fui fazer comida pra mim. Primeiro, que eu era a única que limpava a casa inteira, ninguém fazia nada. E eu limpava porque senão eu ia vomitar e ia passar mal lá dentro. Depois eu falei, não, eu vou cozinhar comida pra mim também, porque eu não tô bem. E querendo ou não, cozinhar sempre foi uma terapia pra mim. Acontece que eu acabei toda a comida, o meu sogro sentiu o cheiro, gostou e comeu praticamente toda a comida. Nem deixou pra mim. E ele começou a fazer isso constantemente. A minha sogra foi pegando uma raiva de mim, foi pegando uns ciúmes, uma coisa, que ela virou e falou assim, você não vai mais cozinhar, você não vai mais ficar sem fazer nada nessa casa, você vai trabalhar. Me enfiou para trabalhar em uma fábrica que era na esquina da rua da casa, porque assim, eu não saía da casa, eu não sabia pegar um ônibus, eu não sabia pegar um Uber, eu não sabia ir para lugar nenhum, e eu nunca tinha ido para lugar nenhum. Então, a fábrica era de uma parte da família deles, mas não deles. Assim ela dizia. E era na esquina dessa casa, eu ia lá e eu trabalhava 12 horas por dia. Eu chegava acabada para dormir, para ir trabalhar de novo. Mal comia, mal bebia, mal tomava banho. Tudo se transformou depois do casamento. O sogro tinha falado que ele estava sentindo falta da minha comida, que era melhor eu ficar em casa. E eles começaram a brigar entre eles por causa disso. Eu sei que essa mulher chegou e começou a me estapear. Ela me estapeava. Eu não entendi, eles falavam rápido, eu não entendi o que estava acontecendo, ela me estapeava. Quem me separou dela foi o meu esposo, mas ela chegou a atacar tapas em mim que eu não sabia de onde que estava vindo. Esse dia foi horrível, foi constrangedor, foi humilhante. E daí eu comecei a tentar achar formas que eu já tava querendo ir embora, eu não queria mais ficar naquele lugar. Só que eles perseguiam todo o meu passo e eles sempre deixavam claro que eu estava casada e que por isso eu não podia sair do país de jeito nenhum. Que agora era como se eu fosse propriedade deles e do meu marido. Na fábrica, quando eu ia, eu também percebia que tinha gente que eu já tinha conhecido lá no casamento, que dizia ser da família, que estavam me observando para onde eu ia, para onde eu voltava. Até quando eu ia no banheiro, tinha gente na porta. Para piorar a situação, um dia à noite, eles sentaram para conversar. E eu via que eles falavam palavras mais difíceis em turco e mais rápido para eu não entender. Mas eu entendi alguma coisa de que o meu marido, ele tinha um problema nos rins. Queriam que eu fizesse exame para doar o rim para ele. Mas pelo que eu entendi, isso ele já tinha antes de casar e ele nunca me falou e ele nunca me pediu nada. E eles não estavam questionando se eu ia querer. Não, era como se assim, você vai lá, vai fazer os exames, a gente vai lá com ela, ela vai fazer os exames e a gente te retira. Eu entendi o rim. Eu não sei se eu entendi errado. Se eles estavam falando de... Eu não sei. Eu sei que o meu marido estava precisando de alguma coisa dentro do corpo dele e que eles iam retirar de mim. Eu fiquei horrorizada. Eu não conseguia respirar. A minha mão, meu braço, tudo tremia. E eu não podia confirmar com ele, porque se fosse isso, ele não ia me falar a verdade. E era em turco, eu também não sabia se eu estava entendendo, se eu tinha entendido errado. Mas, independente, se não fosse o rim, eles iam tirar alguma coisa de dentro de mim e eu ia ter que fazer um monte de exame de saúde para isso. Isso ficou bem claro e era algo que meu marido estava precisando. Essa parte eu entendi. Eu não tava louca. Eu não tava louca. E voltou até um assunto da vitamina que estava baixa, que eles tinham visto no exame antes do casamento. Eu entendi assim, eu pegava palavras
Eu só queria sair dali, eu queria ir embora. E não tinha como. Eu não tinha avisado a minha família. O meu celular, eles controlavam. E eu fiquei rezando para um dia que eles me deram o celular na minha mão para falar com essa amiga. E eu falei para ela que eu tava desesperada, que eu precisava encontrar ela, falar com ela. Ela falou, vamos tomar um chai, não tem problema. Não, mas eu não consigo sair daqui, eu não sei andar, eu não sei onde é a casa de chai, eles não me deixam. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso de uma ajuda maior. Ela falou, não, calma, eu não sei o que tá acontecendo, mas ok, eu vou te ajudar, fica tranquila. Eu vou falar pro meu marido falar com eles então, porque turco com turco, né? E quando o marido dela foi falar com eles meio que negaram no começo. Foi uma chamada de vídeo, eles negaram no começo. E aí meio que ele questionou assim, ué, mas por que que ela não pode sair de casa? O que que tá acontecendo? Por que que ela não pode conversar um pouco com a minha esposa? Tem alguma coisa errada? Ele meio que jogou, pressionou e como se fosse uma ameaça, assim. E aí eles meio que cederam porque entenderam que ali ia ficar uma dúvida e se acontecesse algo, esse turco ia poder questionar. Então eles deixaram eu ir tomar chai com essa minha amiga. E nesse momento, gente, eu não pensava em mais nada. Eu tava tão assim, confusa de tudo que eu tinha escutado, tudo que eu tava vivendo, tudo que eu tava sofrendo. Eu saí com a roupa do corpo, fui conversar com essa amiga e falei, olha, eu falei tudo, olha, eles me prendem dentro de casa, não deixam eu sair, eu tô trabalhando 12 horas por dia. Eles estão falando essas palavras, isso não é rim, não é que tem a ver comigo, que vai tirar de mim, não tem a ver. Pelo amor de Deus, eu tô confusa, eles falaram essa palavra, eu tenho certeza. E essa amiga minha foi ficando assim, ela foi ficando vermelha, 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 chamou o marido, contou pro marido, ele falou, pelo amor de Deus, você não pode voltar mais pra lá, o que que a gente vai fazer? Eu não voltei, gente. Eu fui de lá, direto pro consulado. Consulado brasileiro, eu não sabia, tá? E eles que me levaram, eu não tinha um centavo no meu bolso. Tudo ficou lá. No consulado brasileiro, nenhum turco pode entrar. E quando alguma mulher ou alguém tá precisando de ajuda e que né, conversado e provado isso, ela tem direito a ficar em um apartamento que é do governo, mas ela tem que pagar, tá? As diárias não é de graça. E ela precisa arrumar o dinheiro da passagem para voltar pro país dela. Eles não ajudam em nada. Então ela fica ali, né? Vai virando aquelas diárias até ela conseguir se resolver. E foi isso que fizeram comigo. O moço lá falou pra eu ficar despreocupada, que ninguém ia ficar sabendo de nada, pra eu ficar tranquila, que isso acontecia diariamente, várias vezes, que era normal o tanto de estrangeira que vai lá em situações até piores. E eu já comecei a ficar perturbada, e a minha amiga, o marido dela também, porque um dia depois, essa família, 20 pessoas da família do meu marido turco, tava na frente do consulado brasileiro, fazendo barraco, querendo entrar, querendo questionar, e não deixaram, não deram informação nenhuma. Quando aconteceu isso, o marido da minha amiga achou melhor me mandar pro Brasil. E eu não sei o quanto que eu vou ser grata por esse homem, porque ele pagou tudo. Ele pagou tudo. Ele pagou passagem, me deu cartão pra eu voltar, tudo, tudo. Falou, vai embora. Você tem que ir embora daqui, porque né, ficar lá e aumentar as diárias do hotel, eu não tinha como pagar, eu tava passando fome, eu não tinha roupa, eu não tinha comida, eu não tinha nada. A loucura foi tão grande que quando eu cheguei no aeroporto para voltar, a polícia me barrou. Porque tinha uma denúncia da família do meu marido de que eu estava desaparecida. E que não era para deixar eu passar no aeroporto. A minha sorte foi que, entrando em contato com o consulado, a polícia confirmou tudo o que estava acontecendo. E aí eles liberaram para eu continuar a minha viagem. Senão eu ainda voltaria para os braços dessas pessoas. Chegando no Brasil, a minha conta do Instagram, do Facebook, foi tudo deletado, não tinha mais nada, era como se eu tivesse morrido na internet. Eles apagaram tudo, e-mail, tudo. E continuaram tentando entrar em contato comigo, mandando mensagem de que estavam vindo para o Brasil
para me buscar, porque eu era a propriedade deles e porque eu iria fazer o que eles quisessem, que eu tava lá para servir eles da forma que eles precisassem, que o filho dele, eu como esposa do filho deles, teria que arcar em vida ou em morte com a segurança e saúde do filho deles. Gente, eu resumi muito essa história. Se vocês tiverem dúvidas sobre coisas que ficou confusa, podem colocar. Talvez eu tenha mudado alguns dados, porque isso ainda é muito recente e tá rolando toda uma medida protetiva, toda uma coisa. Tá. Podem perguntar, eu explico nos comentários. Eu nunca pensei que eu fosse contar uma história dessa no canal, porque eu achava que isso não existia, gente. Eu achava que isso era baboseira. A história é muito mais forte, tem muitos mais detalhes que isso, mas eu não posso estar abrindo tudo aqui pra vocês. Eu não tenho nem autorização pra isso, tá? Importante, aí deixa como informação, né, para as manas que estão nessa situação ou que podem passar por essa situação. Quando você chega no Brasil, esse povo não tem poder nenhum em cima de vocês, tá? Então não tem como vir aqui te roubar porque você é esposa, não tem nada disso. Você mesmo lá na Turquia, você viaja a hora que... Se você não tem filho, você viaja a hora que você quiser, tá? Pra qualquer lugar. Sem marido, não tem isso de, tem que ficar presa, porque não tem isso. E a separação também sai bem mais rápido, né? Quando não tem muitos bens, não tem filho e tal. Mesmo no litigioso, né? Que ela já tá aplicando aqui no Brasil, sai mais rápido também. Porque não tem muitas questões. Não sei se eu fechei muito a história, a galera tá falando aí que eu não tô sabendo fechar as histórias. É porque algumas histórias realmente não tem final. No caso dessa moça, ela conseguiu fugir, tá, gente? E essas ameaças da família não vai dar em nada. Porque se eles vierem aqui, é eles que vão ser presos. Tá? Deixem as reflexões de vocês nos comentários. Adoro quando vocês escrevem textão. Adoro quando vocês pensam em outro lado da história que eu não pensei. Me desculpe a agitação, mas é que essa história me deixou assim, ó. Porque eu vi a foto dessa moça quando ela foi pra lá. Foto dela com o menino. Que é um menino. O cara tem 24 anos, ela tem 40. Quando eu vi, eu falei... Vai dar merda! Vai dar merda! Mas eu achava que era uma merda assim... Sei lá, entendeu? Que ele fosse largar ela, não sei. Eu não achei que ia ser uma merda. Nesse grau. Eu nunca que imaginar. Então chegou recentemente o final da história pra mim, tô passando pra vocês. Até a próxima história do canal. Gente, por favor, cliquem no like, deixem os comentários, compartilhem. É super complicado eu roteirizar, eu roteirizo pra ficar de um modo de entretenimento que vocês possam assistir, eu tenho que mudar dados, é todo um trampo. Então assim, ajudem a mana aqui, tá bom? E até a próxima história do canal. Sobre a parte dos órgãos, será que era mesmo pro marido dela? Será que era só pra assustar? Será que o objetivo era outro?